Tudo bem, pessoal? Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com você sobre uma regrinha básica, mas importante, tá? Sobre o uso dos adjetivos. Qual é a ordem que a gente deve usar os adjetivos nas nossas frases, tá? Então, basicamente, gente, os adjetivos no inglês, a gente usa eles ao contrário do que a gente usa no português, né? A ordem entre o adjetivo e o substantivo é contrária, tá? Então, no português, nós falaríamos, por exemplo, mulher bonita, né? No inglês, nós falamos beautiful woman. Então, a primeira coisa é isso, é uma ordem invertida, tá? Depois, gente, claro que se você tá usando um adjetivo, só não tem muito o que se preocupar, né? Mas vamos supor que eu estou falando que essa menina é beautiful e é young, tá? Que é bonita e é jovem. Qual é a ordem? Eu deveria falar she is a beautiful young woman ou eu deveria falar she is a young beautiful woman? Qual seria a ordem correta? Assim, o que pouca gente sabe é que existe sim uma ordem, né? E os americanos falam sem nem saber por que eles falam, mas existe uma ordem que eles sempre colocam os adjetivos, tá? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Essa ordem que eu vou passar pra vocês é de 1 a 10, né? Então, da primeira até a décima, até o 10º tipo de adjetivo que você usaria na sua frase, tá? Não é uma lista, gente, que tem todo tipo de adjetivo, mas vai ajudar bastante vocês, né, a colocar na ordem correta esses adjetivos, tá? A outra coisa, gente, é o seguinte, isso é meio que decoreba, tá? No início, tá? Você vai ter que decorar essa ordem e depois, assim, quanto mais você fala, mais o seu cérebro assimila e aí você nem precisa nem pensar mais, né, pra falar daquele jeito. Mas no início não tem jeito, é decorar mesmo, certo? Então eu só vou falar pra vocês qual é a ordem correta, vou dar alguns exemplos pra vocês, tá? E no mais, vocês precisam só ficar vendo e revendo e praticando, certo? Então, assim, gente, em primeiro lugar, sempre vai vir a nossa opinião sobre a pessoa, sobre o objeto, sobre o que a gente tá falando. Sempre vai ser a opinião, tá? Em segundo lugar, sempre vai ser o size, o tamanho. Que tamanho é o que você tá falando, tá? Então, por exemplo, se você quiser falar que uma casa é bonita e pequena, né? O que vem primeiro, né? Vem a sua opinião, ou seja, ela é bonita. Em segundo lugar, vem o tamanho, né? O size. Nesse caso, pequeno, certo? Então, neste caso, você iria dizer ou escrever This is such a beautiful tiny house. This is such a... não precisa usar such. This is a beautiful small house. Certo? Em terceiro lugar, gente, então vem as características físicas, tá? Então tudo que é físico, né? O negócio, a pessoa ou o objeto que você está falando é thin ou é rough, né? Quais são as características físicas, certo? Em quarto lugar, gente, vem o shape, tá? Se o objeto, a coisa, a pessoa, né, é redondo, é quadrado, é retangular, certo? E logo depois vem então age, tá? A idade, né? Se é young, se é old, certo? Em sexto lugar vem então as cores, tá? Colors. Então se é azul, se é vermelho, se é amarelo, certo? E logo depois, em sétimo lugar, vem então as nacionalidades, tá? Se você é americano, se você é brasileiro, certo? Em oitavo lugar, gente, vem o tipo de material, tá? Se é wood, né? Se é madeira, se é plastic, né? Plástico, que tipo de material que é. Em nono lugar, gente, vem o tipo, né? O type. Então, por exemplo, se você está falando de casas, essa casa é de 2 andares, ela é de um andar só, né? Qual é o tipo de casa, tá? E por último, gente, então vem o propósito, tá? Qual é o purpose daquilo que você está se referindo? É pra colorir, é pra assistir, né? Então é coloring, é watching, é um produto pra cooking, pra cleaning, né? Cooking, cozinhar, cleaning, limpar, né? Qual é o propósito daquele objeto, daquele produto, daquela pessoa, certo? Bom, como vocês viram, gente, é uma ordem um pouco longa, né? Por isso que eu falei que você tem meio que decorar o que vem antes do que. É claro que numa frase você nunca não, mas normalmente você não vai usar 10 adjetivos, né? Então, você tem que só mais ou menos saber o que vem primeiro, né? Porque daqui a pouco você não vai falar os seus adjetivos nessa ordem, né? Então, se você tá falando de alguma coisa e você quer falar, por exemplo, qual é o tamanho, né? E qual é a função, né? Qual é o propósito daquilo, você pode só usar 2 adjetivos, mas neste caso você vai saber então que o tamanho, né, o size, vai vir antes do propósito. Por último, gente, eu quero colocar pra você só a regrinha, né, de quando usar o and no meio dos adjetivos.
tá? A primeira regrinha, então, pessoal, é a seguinte: sempre que você tiver vários adjetivos, 3, 4 adjetivos numa frase, os dois últimos, então, você vai usar o and no meio deles, tá? Um exemplo seria se eu disser she is beautiful, tiny and Brazilian. Ok? A segunda regrinha é que quando a gente tem vários adjetivos assim antes do substantivo, não é comum usar o and, tá? Para os dois últimos. Então, no caso que o meu substantivo seja woman, né? Então eu vou dizer she is a gorgeous, tiny Brazilian woman, tá? Eu dei 3 adjetivos para ela e eu não usei and. Tá? Então, por quê? Porque o homem tá depois, o substantivo tá depois dos adjetivos, certo? E a última regrinha, gente, é a seguinte: quando a gente tem dois adjetivos do mesmo tipo, né? Então, por exemplo, se é uma coisa que tem duas cores, né? Então, eu vou dizer the house is green and blue, tá? Então, são duas cores, são dois adjetivos do mesmo tipo, né? Aí a gente usa o and no meio, certo? Gente, eu espero que não tenha ficado muito confuso, né? Eu vou deixar, vou ver se eu consigo de alguma maneira colocar aqui uma tabela, né, com essa ordem, pra vocês tentarem decorar, usar, praticar eles. Quanto mais você praticar, mais vai ser fácil pra você lembrar, né, deles. E porque eu sei que é confuso mesmo, né? Mas assim, existe essa ordem, né, a ser seguida, essa ordem que os americanos usam quando organizando os adjetivos, né, nas frases. Então é bem importante que a gente saiba como usá-los, né, usá-los corretamente, certo? Mais uma vez, a minha dica é prática, 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 né? Quanto mais você usar, mais fácil vai ficar. E qualquer dúvida, sugestão, por favor, deixem aqui embaixo. Não esqueçam de se inscrever no canal, mais uma vez, como eu sempre peço pra vocês. E até o próximo vídeo.